Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da EV Educação. Eu sou Eduardo, o host do programa. É uma alegria ter você aqui com a gente. Já quero te convidar para que você deixe o seu gostei do vídeo e que você se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Quando você aperta o botão de gostei, o algoritmo do YouTube ele entende que esse vídeo é relevante e ele passa a distribuir para mais pessoas. Então, a nossa conversa aqui de hoje passa a chegar para mais pessoas, e quando você se inscreve no nosso canal, você passa a receber todos os nossos vídeos aqui no canal da EV Educação. Além dos episódios completos, a gente está postando cortes também, então você vai estar sempre recebendo aí na aba de recomendados ou na aba de inscrições. Caso você queira também, a gente tem vários episódios aqui no nosso podcast. A gente falou já sobre vários assuntos, trouxemos gente do mercado imobiliário, gente falando sobre moda, psicóloga, de tudo que você imaginar, a gente já trouxe aqui, conversas incríveis, e eu te convido para que você possa entrar aqui no nosso canal, olhar os nossos episódios. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir cada um deles. E hoje eu tenho aqui mais um convidado super especial, sem mais delongas. Eu só vou falar que ele é um dos maiores artistas que a gente tem aqui na nossa cidade de Brasília, e eu tenho certeza que a arte dele vai continuar ecoando Brasília afora, Brasil afora e mundo afora. Eu tô com ele, Daniel Toy. Seja muito bem-vindo. Palmas. Hoje acertamos, hein? Acertamos na sincronia da palma. Antes de passar a bola pro Toy, só lembrando que não estou só eu e ele, mas estamos aqui também com a nossa voz da consciência. A Amanda, que é presença e luz, vocês já conheceram ela aqui. Ela vai voltar aqui no final, porque a gente vai ter no final da nossa conversa perguntas que o pessoal mandou na nossa caixinha lá no Instagram. Legal. Tem perguntas bem bacanas aqui. Então, Amanda, seja bem-vinda aqui ao nosso episódio também. Obrigada, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em outros horários. Então é isso, Toys, é uma alegria ter você aqui. Que bom, que bom. Eu e a Amanda e o Gustavo, a gente está à frente desse projeto aqui da EV. E eu e a Amanda, a gente organiza a nossa agenda aqui, né, do podcast. Mas a Amanda, inclusive, que eu. E eu preciso confessar para você que quando a gente pensou ali nas pessoas que a gente queria trazer, você era uma das pessoas que estava na primeira prateleira ali. A gente queria conversar com você, porque você, além de ser um grande artista, foge um pouco daquilo que o pessoal tá acostumado a muitas vezes ouvir, né? Falar sobre arte é uma coisa que não tá tão disseminada às vezes no meio das pessoas. Eu acho que vai ser muito legal trazer você, então é uma alegria ter você aqui. Já quero te perguntar, né, como a gente gosta aqui na EV Educação, muita gente conhece hoje o Daniel Toys, né, o artista renomado, mas eu quero saber do pequeno Daniel, um menino lá, alguns anos atrás, não precisa falar quantos anos, mas quero saber onde você nasceu, como é que foi a sua infância, e a gente vem construindo junto para a partir da sua história. Legal demais. Muito feliz de estar aqui, né? Poder compartilhar um pouquinho, bater um papo com vocês. É sempre legal falar um pouquinho sobre o meu trabalho, um pouquinho sobre mim também. Poder compartilhar com as pessoas, isso é muito gratificante, né? Pois é, eu sou o Daniel, aí mais conhecido como Toys aí ao longo dos anos, mas eu costumo começar e falar que eu não me lembro a época que eu não desenhava, porque o desenho, o gosto de ver desenhos animados, de ver gibi, assim, sempre a linguagem visual das coisas, né? A ilustração, a estética me chamava a atenção desde que eu não me recordo, então costumo dizer que sempre esteve comigo. E realmente eu sempre estava brincando ali, eu me lembro muito de assistir filmes da Disney com meu irmão, e eu prestava muita atenção não só na história, né, mas nos próprios traços, nos desenhos, no cenário, então isso sempre esteve presente comigo. E aí a minha família sempre me apoiou em tudo, assim, eu costumo brincar que eu nasci numa família tradicional brasileira, que na verdade é aquela que tem dificuldade de pagar o aluguel, sabe? Porque minha avó era professora, minha mãe dona de casa, meu pai caminhoneiro. Então, tipo, uma família comum, assim, que passava dificuldade, nunca tive dificuldades ao extremo, nunca passei fome. Mas, assim, final do mês era todo mundo apertado, todo mundo maluco. Mas uma coisa, lá em casa nunca faltou amor. É uma família cristã, né, também, assim, eu cresci numa família cristã, praticamente todo mundo evangélico. E lá sempre teve muito amor, sempre me incentivaram em tudo, e eu sempre criei uma consciência, um senso de responsabilidade, de saber o que era certo e errado, né, assim, desde novinho. Mas eu tenho um tio meu, que até hoje ele super é um fã meu, assim, ele me ajuda muito, ele sempre tá mandando coisas para mim, e isso ele lá quando eu era criancinha,
Eu me lembro que ele fazia faculdade de artes, hoje em dia ele é professor de artes, e ele fazia algumas matérias na faculdade de desenho, algo assim. Ele sempre trazia papéis, livros, lápis diferentes, material de desenho diferente, ele me dava, ele sempre me incentivou muito. Esse é meu tio Roberto. Ele também me incentivou muito na música. Chegou uma época que eu toquei violão, mas desisti, foquei mais no desenho, assim. Então esse meu tio, ele foi um grande incentivador meu, continua me incentivando. A minha mãe também não tem talento para desenho, mas todos os meus sonhos que eu queria desde criança, ela me apoiava muito com o que era possível. Eu costumo dizer também que eu sempre fui um sonhador, né? Porque quando eu era criança, queria ser um skatista profissional. Então eu ia pra rua andar de skate, mas não virei um skatista profissional. Depois conheci o basquete, também criança, comecei a treinar e meu sonho era ser um jogador de basquete profissional. Não virei. Mas nunca deixei de sonhar. Mas aí voltando ao desenho, eu criança, e aí a minha família é toda do Rio Grande do Norte. Eu sou a primeira geração a nascer em Brasília. Eu sou de Brasília, mas minha mãe, meus pais, meus avós são do Rio Grande do Norte. E a minha avó tinha uma casa de praia em Tibau, lá no Rio Grande do Norte. E a gente ia bastante lá, eu cheguei até a morar uns meses lá. E teve umas férias em família que esse meu tio estava pintando um mural na casa dela. Eu era 8, 7 anos. E aí sobrou uma parede e minha avó deixou eu pintar. Então ali foi o meu primeiro desenho numa parede. Eu já brincava de desenhar no papel, mas com pincel, tinta, pensar numa grande proporção foi ali com 8 anos. Eu nem conhecia o grafite, mas já pintei algo com pincel com a ajuda do meu tio ali. Então eu costumo dizer que essa foi uma baleia, um desenho de uma baleia. Casa de praia eu fiz uma baleia. Então essa baleia foi o meu primeiro desenho numa parede, assim. Então foi algo que a minha cabeça, tipo, se abriu naquele momento. E aí, eu não pintei mais na parede durante muitos anos, fui andar de skate, comecei a reparar que nas pistas de skate, no lugar que a galera andava de skate, tinha muito grafite, né? Tinha muita arte urbana, tinha muita pichação, e aquilo me chamou a atenção. Eu via aqueles desenhos, aquelas letras coloridas e tipo, pô, também quero fazer isso. E eu, como sempre estudei em escola pública, minha vida toda praticamente, no Guará, onde eu cresci, quando você estuda na escola pública, sempre vai existir um grafiteiro. Sempre vai ter uma pessoa ali que gosta de fazer letras e tal. E aí, os meus amigos de turma, eu tinha ali, sei lá, 12, 11 anos, tipo, fulano gosta de fazer grafite, troca uma ideia com ele e tal. E aí, eu nunca mais parei, assim. Eu me lembro que o meu primeiro grafite foi no Guará, foi uma tragédia, porque você não sabe manusear nada, um spray. Mas eu comecei a pintar, fazer grafite na cidade com 11, 12 anos, e eu pintei uma baleia sem conhecer o grafite com 8, 9. Mas o desenho sempre esteve presente na minha vida. Você falou então que sempre teve presente, você não se lembra, né? Quando você não pintava, então foi algo genuíno, algo natural. Eu não vou nem perguntar como que nasceu esse amor, porque foi... Foi realmente naturalmente, assim. Tinha esse meu tio que me apoiava muito, mas ele não chegou em mim, tipo, você tem que desenhar. Tipo, sempre partiu de mim. Sempre esse gosto de prestar atenção nos desenhos, de comprar uma revista de desenho, era sempre meu. Eu quero falar, então, sobre a importância da sua família, porque, assim, você teve essa paixão, você descobriu, né, esse amor por desenhar, e você teve um incentivo da família, ou pelo menos você teve algo que algumas pessoas não têm, que é a família não vir querer barrar isso, né? Então, o quanto que você deve à sua família, de gratidão mesmo, de reconhecer que o fato deles não te barrarem ou até te incentivarem contribuiu para que aquilo continuasse ali dentro de você e você continuasse olhando para aquilo, porque muita gente tem o seu sonho literalmente barrado, né? Coloca debaixo do tapete, acaba esquecendo daquilo. Não, lá em casa sempre teve esse incentivo na medida do possível. Eu não ganhei grandes produtos, grandes coisas para fazer, mas eu sempre tive o mais importante, que era você estar em casa, você faz um desenho, a sua mãe elogia, a sua mãe gosta e valoriza, os meus avós, minha avó também, professora de arte, então a minha família toda já foi mais aberta a isso, né? Entendia isso como uma coisa legal e não coisa de vagabundo, porque eu tenho amigos que rolou muito isso. Tipo, não podia desenhar em casa, se falar que vai virar grafiteiro, impossível, né? Então, eu conheço muitas pessoas assim, lá em casa não teve isso, mas eu sempre aprendi uma coisa desde cedo, que era, a gente não vai estar aqui para sempre, então você tem que ter muita responsabilidade em construir o seu caminho. Então, eu aprendi isso desde criança, que, se eu queria fazer algo, eu teria que levar a sério aquilo, para me dar frutos ou não, mas sempre ter muita responsabilidade. Eu costumo dizer que eu aprendi a ter responsabilidade com os meus sonhos.
Então, tipo, apesar de ser uma brincadeira, de estar ali experimentando, não ter reconhecimento da sociedade ainda, você tem que ter responsabilidade com o que você gosta, você tem que ter responsabilidade com o seu sonho, porque só assim você consegue colher. Isso eu aprendi muito em casa, assim. Legal. A Amanda, nossa voz é com consciência, quem entrar na conversa pode falar, Amanda. Quando eu era criança, eu também era que nem você, assim. Eu tinha essa paixão por desenho. Eu cheguei até a vender história em quadrinho na escola. Então, eu fazia à mão e vendia. Só que eu não tive esse incentivo da família, né? De ir pra frente com aquilo e aperfeiçoar e, de fato, virar um trabalho. Qual conselho que você daria para os pais, para os adultos que estão assistindo, que têm crianças em casa com expressão criativa desde pequenos? E o que você diria para eles em relação a isso, para investir nisso, nessa criança, em desenvolver esse talento? Com certeza, assim, o meu ponto de vista é, independente se é desenho, se é um esporte, é uma criança. Ela é total responsabilidade do pai. Por que o pai não pega essa vontade dela, investe, porque ela vai se tornar uma criança muito melhor, seguindo ou não a carreira, né? Ela vai se sentir muito mais feliz, ela vai se sentir muito mais valorizada, independente do que seja. Isso é muito importante. Pode ser só uma fase, pode não ser uma fase, pode ser algo que ela leve, mas, pô, você investir em algo que o seu filho gosta, é muito legal. E eu acho que realmente não custa nada. Tipo, é muito ruim você forçar o seu filho a fazer coisas que ele não quer. Ele nunca vai fazer 100% daquilo. Então, quando ele gosta de algo, ainda recebe um incentivo, aquilo potencializa que, tipo, ele se torna, chega a ser algo genial, né? Porque não há nada melhor do que você trabalhar com quem ama, nada melhor do que você estar fazendo o que você gosta. E isso começando desde criança, tipo, ela já vai estar à frente de muita gente. Uma das coisas que eu fico muito feliz comigo é que eu comecei a pintar na parede com 8, 9 anos de idade. Então eu tô com 33, eu já tenho tipo, mais de 20 anos que eu pinto. Faz mais de 20 anos que eu faço grafite na cidade, nunca parei, sempre estive ativo. E por causa que eu comecei muito cedo. Por coincidência, na semana passada eu fui pintar com um filho de um amigo meu do basquete. Esse filho dele, o filho do Lucas, tem 5 anos. E ele já pinta na rua, porque partiu da criança, tipo, gostar de desenho, ela já prestava atenção nos grafites da rua, e o Lucas, que é o pai, começou a incentivar, e hoje em dia ele leva final de semana para ele pintar um murinho ou outro na cidade, ele super acompanha, eu fui fazer um grafite com ele. Então foi algo, com certeza, que essa criança, o Xande, não vai esquecer nunca na vida dele, e eu também. Então, olha só, a criança já tá pintando na rua com 5 anos de idade. Imagina daqui 20 anos. Eu acho isso fantástico a gente falar sobre isso, tanto que está falando que a Amanda perguntou, porque assim, eu vejo que existe uma motivação boa, um cuidado dos pais de falar, ó, eu não quero que você vá nessa linha, porque eu acho que você vai um dia precisar dar com as próprias pernas, e vocês talvez se fizer esse curso, aquele curso, seguir essa profissão, você vai ter mais estabilidade, vai ter mais segurança. Então, às vezes os pais, por amor, porque ele não consegue conceber que o filho dele pode talvez seguir por esse caminho, como foi seu caso. Ele, por amor, tenta talvez deixar esse sonho da criança de lado por um caminho que é o caminho que ele consegue conceber. Porque eu acho que esse é o ponto. Os pais, e eu hoje eu lidero jovens já tem um tempo, assim, uma das coisas que eu entendi é que a coisa mais importante para uma pessoa que tem liderança sobre outras é extrair o que ela tem de melhor. Não é querer colocar o que eu tenho nela, mas entender o que ela tem e ajudar ela a tirar isso. Então, eu acho isso muito legal, porque talvez o Daniel Toys não seria o Daniel Toys, a gente não conheceria, não estaria falando com você hoje, e tivesse ali talvez, né, tivesse sido abafado esse seu dom. Eu quero já conectar com uma outra pergunta para você, que eu achei muito legal que você falou, sobre a responsabilidade com o seu dom. Que as pessoas, às vezes o menino, a criança ali, o jovem, ele fala, cara, eu tenho um dom, eu tenho uma vocação para isso, mas ela não leva isso de forma séria. E a importância de você levar isso com seriedade. Às vezes você é um atleta, você tem uma vocação para o futebol, para o basquete, para a arte, e você entender que Deus te entregou isso e que você precisa ser responsável com isso, aquilo que é a parábola dos talentos, né? Entender que você tem que ser responsável e multiplicar. Então eu queria falar um pouco sobre isso, da importância da responsabilidade com o dom, e até para passar mais segurança para os pais também, né? Exatamente, assim, uma das coisas que eu vejo que é uma das mais importantes para os sonhos é você ter responsabilidade, trabalhar duro, né? Não sei se eu aprendi isso, se já veio comigo, né? Mas não sei se eu aprendi no basquete, assim. Eu nunca fui um jogador mega talentoso, assim. Eu sempre fui bom porque eu trabalhava muito duro. E tinha alguns meninos, assim, que eram já geniais no basquete, só que não trabalhavam duro. Então,
tipo, é aquela frase, né? Tipo, o diamante tem que ser lapidado. Tipo, talento por talento, uma hora todo mundo se nivela, pelo menos no esporte. Então, aconteceu isso. Eu era novinho, jogava basquete e tal, jogava os campeonatos, e aí tinha uns meninos que eram muito fenômenos, que parecia que já tinham um talento nato de jogar, e eu não tinha tanto, mas eu treinava tanto, eu me dedicava tanto, que quando chegou uma certa idade, nivelou todo mundo. E aí sobressaía quem tinha uma responsabilidade maior. É claro que você tem algum jovem que parece que nasceu para aquilo, mas o trabalho duro vence o talento. Acredito muito nisso, assim. Se você trabalha duro, se você tem responsabilidade, você vai sobressair. Por mais que você tenha trabalhado muito mais que uma pessoa que tenha talento, mas você vai sobressair. Então, eu aprendi isso muito cedo, acho que talvez no esporte, essa questão de treinar 1000 vezes para acertar uma, para você ter 10 segundos ali para mostrar o seu jogo. Então, quando eu não virei um jogador de basquete profissional, quando eu não levei essa carreira, eu busquei pegar tudo isso que eu tinha a acrescentar na arte, assim, todas essas minhas vontades, esse fogo dentro de mim de querer se dedicar mesmo. E hoje em dia eu levo muito para minha arte, assim, eu pratico muito, eu treino muito, eu estou sempre estudando. A minha vida se reflete na arte. Legal. E aí o meu avô, ele tinha uma frase, meu avô era um cara muito sábio. Ele sabe, parece aquele o Gandalf do Senhor dos Anéis, ele chega assim, ele, né, eu já fala alguma coisa. E aí você sempre para prestar atenção. E ele fala uma coisa com muita frequência, que era o seguinte, ele falava, ó, você pode escolher qualquer profissão, mas seja o melhor nela. Ele sempre contava a história, sempre a mesma história, de um engraxate no Rio de Janeiro, que era o melhor engraxate do Rio de Janeiro, e que ele era tão bom, que ele fez participação num filme brasileiro, ficou tão conhecido, e aí começou, né, a frequentar vários lugares e começou a ganhar bastante dinheiro engraxando sapato. Na década, sei lá, de 20, de 30, de 40. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, eu acho que mais importante do que às vezes seguir uma carreira que você acha que vai dar certo, você ser alguém que não vai ser feliz e que não vai estar usando os seus talentos, é isso, né? É entender qual é o seu dom e buscar ser o melhor nisso. Se você for o melhor em qualquer coisa, você vai ter sucesso, né? E uma pergunta que eu quero te fazer agora, pois é tudo muito lindo, né? Você começou a desenhar, a sua família te incentivou, mas quando que virou uma chave de você falar, cara, isso daqui pode ser mais do que um hobby? Eu posso viver disso daqui. Então, na verdade, assim, eu tenho 21 anos de carreira de pintando na rua, né? Assim, que eu adotei o nome Toys e comecei a estudar a cultura do grafite, me enturmar na cultura do grafite, tem 21 anos. Assim, até... Vamos dizer que desses 21, 10 anos, 11 anos, realmente eu fazia por hobby total, não ganhava nada. Tipo, eu ia pra rua pintar com os meus amigos, porque eu gostava de ver o meu nome na cidade, era o meu hobby mesmo, era o meu jeito de se expressar, de pintar na cidade. Mas nunca ganhei nada e não sabia que era possível, assim. Você via alguns artistas se destacando, mas há 10, 11 anos atrás, o Instagram, a internet, eu acho que não era tão difundida como hoje, tudo, você tem ali acesso. Então, para você ir pintar na rua, para você ver grafite, você tinha que pintar na rua, você tinha que estar na rua. Então, o meio de comunicação da arte urbana realmente era a rua. E muitas vezes, a grande maioria, como eu, não sabia que era possível ver disso, até porque era uma arte realmente mais marginalizada, era muito segmentada, era muito nichada. Não tinha pessoas consumindo, vendo a arte de rua. Então, eu nem sabia que era possível. E aí eu joguei basquete, tentei virar profissional, e aí eu recebi um convite da Universidade Católica para jogar lá e ganhar uma bolsa. Porque até então eu não pensava em estudar, e provavelmente eu não ia estudar numa UNB, porque eu não estudava, eu não era o cara mais estudioso, né? Então eu recebi esse convite, ganhei uma bolsa, e vai ser legal. Então quando eu entrei na faculdade, eu fui procurar um curso que tinha a ver com o meu perfil. De comunicador, criativo, gostava da estética das coisas, do audiovisual. Então eu escolhi publicidade por isso. E aí chegou na faculdade, jogava na faculdade com bolsa e estudava. E comecei a ganhar muito gosto pela faculdade. Comecei a me enxergar ali, comecei a entender que várias coisas que eu estava aprendendo eu já fazia na rua com o meu grafite. E aí chegou um momento que eu vi que não ia dar certo virar jogador profissional e comecei realmente a me dedicar para a faculdade. Aquilo também abriu minha cabeça. Fui estagiar em agência de publicidade. E aí foi nessa época que começou a surgir também
eu comecei a entender que eu precisava evoluir o meu trabalho, criar uma identidade de marca, criar um traço, criar um propósito, porque até então eu pintava na rua, gostava de ver o meu nome, mas não tinha um amadurecimento artístico, um amadurecimento de marca, um amadurecimento como pessoa, né? Eu era apenas um adolescente ali que queria pintar a cidade toda. Estava construindo o meu trabalho, mas sem nem saber. Quando eu cheguei na faculdade, aquilo foi um divisor de águas que eu comecei a entender que o que eu estava fazendo poderia melhorar. E aí, pintando na rua, comecei a pintar mais e mais na rua, começou a surgir oportunidades de pinta um quarto, pinta uma padaria, pinta um escritório. E aí, quando eu fui ver, eu já estava, tipo, ganhando mais do que no estágio de publicidade. Assim, não ganhando mais, mas eu já, tipo, pô, isso aqui é muito mais legal e eu tô conseguindo um dinheirinho para me manter, sobrando tinta para eu pintar mais na rua. Então, foi uma espécie natural que aconteceu isso também. Mas com isso, sempre tendo responsabilidade com o sonho. O sonho que eu digo é o que você gosta. Sempre querendo melhorar. A gente tem aqui conosco nessa gravação, no nosso estúdio, a Amanda e o Gustavo. A Amanda é a nossa voz da consciência e o Gustavo ele toca toda a nossa parte aqui da filmagem e tudo mais. Só que o Gustavo, ele é um cara que ele é um pouco envergonhado. Aí eu acho que a gente poderia até fazer o seguinte. Caso o Torres queira chamar o Gustavo para participar. Gustavo, faz a sua pergunta, não precisa ficar acanhado. E aí, Gustavo, pode perguntar, não precisa pedir para a Amanda fazer, tá bom? Olá pessoal, eu sou o Gustavo, sou o videomaker aqui da EV, produtor audiovisual. Eu não sou um amante da arte, mas eu aprendi a apreciar de um tempo pra cá. E eu percebo que, falando de arte, falando mais de quadro, essas coisas assim, eu já vi muitos artistas que você não consegue ver uma semelhança entre uma arte e outra. E recentemente eu fui lá no boliche, lá do Pier, e aí eu conheci sua arte aqui na EV, e eu cheguei e vi que a maioria dos quadros que tem lá são seus, né? E aí, só que eu percebi isso por conta da identificação com essa aqui. Então, tipo, foi bem assim, olha, aquilo ali é semelhante, eu já vi aquilo ali em algum lugar. Como é que você consegue imprimir a sua identidade nos quadros? Porque eu, como produtor audiovisual, por mais que eu já tenho alguns 5 anos de carreira, não, 9 anos de carreira, caraca. E hoje eu consigo identificar a minha identidade, mas é algo que eu vejo que muitos produtores audiovisuais ou muitas pessoas do meio da arte não conseguem imprimir isso. O que você faz assim para ser tão característico a sua arte? Nossa, muito boa pergunta, assim. É um tema que até eu gosto de falar. Na verdade, na minha opinião, eu acho que a identidade artística, a identidade sendo um artista que pinta quadros, sendo um músico, o mais importante é ele construir uma linguagem dele. Eu acho que isso é o mais importante, na minha opinião. Mais que técnica, mais do que saber desenhar, mais que saber tocar. Ele tendo uma identidade ali única, ele já vai ser, tipo, algo único dele. E eu sempre entendi que o mais legal no artista é isso. Eu queria ver a interpretação de mundo do Toys. Tipo, como ele enxerga o mundo, quais são as mensagens dele e como isso se reflete nos traços. Então foi algo que eu aprendi, vi que era muito importante e comecei a estudar, comecei a criar. E isso leva muito tempo. Tipo, você, para criar uma identidade, a minha está sendo criada e mudada, ela nunca vai, mas eu acho que essa identidade, essa criação vem da repetição. Quanto mais você repete, você vai fazendo, você vai testando, você vai se conhecendo. Por isso que eu digo, eu pintei 20 anos na rua, pinta 20 anos, e nos primeiros 10 eu tava ali brincando, né, fazendo como hobby, experimentando, criando. Ali eu não tinha uma identidade forte, mas eu tava trilhando esse caminho para construir algo e depois de 10 anos, tipo, caraca, eu gosto disso e disso, disso. Todos os trabalhos que eu vou fazendo, eles voltam a isso. Eu tenho mais facilidade nisso. Então, essa identidade, ela vai se criando com o tempo. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que um artista tem que ter, seja um músico. Você ouvir a voz de uma pessoa e tipo, pô, essa música é de fulano. Mas eu acho que é isso. Ela vai se moldando e é uma busca eterna e de muita dedicação. Eu acho que é muito importante. Você tem que ter suas referências, claro, beber de várias fontes, mas o mais legal é você pegar essas referências, botar dentro de você e externalizar essas referências na sua maneira, assim. Antes da Amanda perguntar, eu queria só complementar a pergunta do Gustavo, já fazendo uma ou outra. Como que você enxerga a importância do autoconhecimento, você se conhecer para você criar uma identidade sua dentro da arte? Porque qual que é a minha percepção? Não só para quem é artista, mas até para um empresário. Aquilo que você cria é como se fosse o criador e a criatura. Tudo aquilo que você cria tem traços do criador. A gente estava falando aqui no último episódio com a Evelyn
sobre o Steve Jobs. Como que o que eu falei com ela foi, eu li a biografia dele, eu vi os filmes, ele é um cara que eu estudei bastante e dava para ver que a Apple era basicamente uma extensão dele. Não só a questão dos produtos, o que seria criado, mas o pense diferente, essa questão dele de querer quebrar o status quo. Você olhava com o Steve Jobs, como ele se vestia, como ele se portava, a visão dele, e a Apple era só basicamente, de fato, uma extensão. Queria te perguntar isso, qual que é a importância da pessoa, seja o artista, seja o empresário, a pessoa se conhecer, saber o que que ela é, quais são os seus valores, o que que ela quer transmitir, para de fato ela conseguir criar uma identidade como você tem hoje, que você bate o olho, você sabe que aquilo é daquela pessoa. Então, eu também vejo muito isso. Os grandes gênios aí, seja em arte, música, empreendedorismo, você olha o objeto, a criação dessa pessoa, e você olha para a pessoa e entende, caraca, por isso que ele faz isso. Por isso que a Apple é desse jeito, porque quem criou era desse jeito. Isso é muito massa, como eu falei, a visão de mundo da pessoa. Você, quando compra um quadro, quando eu vou comprar um quadro, né, eu quero ter, tipo, um pedaço daquela pessoa. Eu quero ter, tipo, na minha coleção, tipo, velho, por que fulano pinta isso? Porque ele cresceu lá no Nordeste, não sei o que, ele passou tais dificuldade, e o que ele via na infância dele era isso, e era reflexo do quadro que está na minha parede. Então, isso é o que deixa a alma na arte, no produto, na empresa. Eu acho que quando se coloca alma, amor, né, a vida é uma extensão. Tipo, o Toys, eu costumo dizer que sou eu, assim, tipo, não é uma empresa, não é... Tipo, hoje em dia eu tenho meus produtos, minhas coisas, mas é como se fosse a minha extensão ali. Então, acho exatamente isso. Quando o trabalho, quando a ideia é tão genuína que tem alma, né? Tipo, tá aí essa infestação de inteligência artificial com desenhos, né? Mas realmente parece que não tem alma ali, por mais que tenha um estilo lá de um ilustrador, de um estúdio X, mas não, se esse estúdio fizer à mão, ele mesmo fizer, tipo, acho que quando você vê as duas imagens, pode ser iguais, uma vai te tocar mais que a outra. Então acho que a arte, as coisas que você coloca amor e alma conseguem tocar pessoas. E hoje em dia eu acredito muito na minha arte, na arte em geral, ela precisa gerar algo nas pessoas. Senão vira só um desenho, vira só algo estético. Então a arte ela vem para gerar sentimentos. E isso só existe por causa de ter um criador ali que colocou alma, amor, genuinidade nessa criação. E eu falo por mim, eu sou leigo total. Mas quando eu olho uma arte feita por IA, você sabe que foi um robô? Aham. Eu não sei explicar como eu sei, eu só sei que eu sei. Então dá pra ver, quando você vê uma arte igual a sua, você Independente se é bonita ou feia, mas você vê que foi um humano que teve sentimento ali naquele traço, se você gosta ou não da combinação de cores, mas você vê, caraca, essa arte ali talvez é porque o bicho estava passando por um momento difícil, então ele estava passando por um momento muito legal, e aquilo é reflexo, seja na música, seja em algo. E eu acho que é isso que deixa os trabalhos aí tão geniais ao longo da eternidade da história do homem, assim. Sim. Amanda, você quer perguntar? Ah, sim. Voltando à parte das referências, né, que você falou, você tem um personagem, né, que é o Toyzinho, que é esse ícone que a gente vê ele, bate o olho e já sabe o que você fez. Então, como que surgiu a ideia para esse personagem? O que significa a criação dele e o que vem junto? Eu, no começo da minha carreira como artista urbano, eu sempre fiz muita letra, eu escrevia muito toys. E aí chegou um momento que eu sentia a necessidade de resgatar os meus desenhos, de criar um personagem. E aí surgiu o Toyzinho, né? Eu sou o Toys, ele é o Toyzinho. Ele é como se viesse... O meu traço, ele sempre foi muito gráfico, muito exato, muito limpo em algumas formas, né? E aí eu peguei toda essa minha bagagem estética que eu tinha e criei esse personagem. Se vocês repararem, ele sempre tem um nariz de T, de Toys. Então é uma brincadeira minha com esse meu mundo gráfico, assim. Ele é um personagem vetorial, mais chapado, mais 2D. Mas ele surgiu de uma necessidade minha de se expressar de outra maneira. E eu percebi também que o personagem, ele conversa mais com algumas pessoas do que a própria palavra. Eu podia escrever Toys na cidade toda e as pessoas não iriam ler. Mas a partir do momento que eu criei o personagem, coloquei ele de uma maneira original, única, né, vamos dizer assim, com cores fortes, com expressão, com um sentimento, ele começou a tocar mais pessoas do que uma palavra. Então ele foi uma maneira de comunicar
com outras pessoas, de passar uma mensagem, de potencializar a mensagem. Legal. Amanda, você tem uma pergunta muito boa, que a gente estava conversando aqui antes, a respeito da IA. IA e criação de imagens. Faz pro Toys, para a gente poder voltar de novo nesse assunto, que eu acho legal a gente falar um pouco sobre isso, que está bem alto, né? Sim, essa semana estourou essa trend aí, né, de transformar uma foto numa ilustração baseada no estilo do estúdio Ghibli, né? E como que você enxerga o impacto da inteligência artificial na criação artística? Você acredita que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta que as pessoas usem para expandir e melhorar a criatividade? Ou isso representa, de alguma forma, uma ameaça à originalidade desses artistas? Então, eu tenho pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que realmente não tem mais volta. Tipo, não adianta, as pessoas, tipo, não tem mais volta em tudo, né? Tipo, não vai se retroceder mais, como em vários movimentos aí que a humanidade passou. Algo que chegou e não tem mais retrocesso. Então, o melhor é você aprender aprender a jogar esse jogo, tentar pegar essa ferramenta e usar da melhor maneira possível para acrescentar. Aí eu volto também, tipo, eu acho também, quando eu vejo algo feito por aí, não tem alma. Tipo, dá pra ver que foi feito por um robô. Eu acho que muitas pessoas sentem isso de uma maneira até sem saber explicar, mas rola muito isso. Mas eu não gostaria, tipo, ao mesmo tempo que é muito legal, você vê todo mundo, imagina, caiu numa trend, todo mundo fazer a sua versão de Toys. Ao mesmo tempo, é muito incrível porque você tá vendo o seu estilo ele ganhar o mundo inteiro. Mas ao mesmo tempo é muito chato porque alguém está ganhando dinheiro com isso, alguém. E não é o artista. Então isso eu acho muito injusto. Eu não entrei na trend por isso, assim, porque pelo que eu li, o estúdio não queria que fizesse, então tipo, eu tentei respeitar isso e não fiz isso. E eu não acho que seria legal todo mundo usar o meu desenho, pessoas que nem me conhecem usando meu desenho, não pagou por aquilo e eu não estou ganhando nada. Então eu usei a trend, mas é como eu falei, é um movimento que eu acho que não retrocede mais. A partir daquilo ali a gente vai ter que aprender a usar. Mas um lado positivo que eu vejo é que cada vez mais a arte feita à mão, não só a arte, as coisas manuais, as coisas artesanais vão cada vez ficar mais exclusivas e mais caras também. Porque isso que o ser humano ele sempre está procurando coisas exclusivas e diferentes. Se todo mundo está fazendo uma coisa, pessoas X vão para outra. Então a arte feita à mão por um artista talvez fique mais caro. Eu ia falar justamente isso, que a minha visão os grandes artistas, para quem é muito bom, isso pode parecer prejudicial inicialmente, mas eu acho que no longo prazo pode se tornar benéfico, porque é oferta e demanda. Se você tem muita oferta, todo mundo tem acesso a isso, cara, que valor você vai passar a ter? Então eu não vou querer mais ter uma imagem feita por IA, porque a Amanda tem, o Gustavo tem, o Lucas tem, todo mundo tem. Minha irmã tem, mas eu quero uma do Toys. Uhum. E eu acho que aí passa a valorizar muito mais o trabalho de vocês. Eu acho que não só é questão de valorizar em relação a se tornar mais caro, você poder cobrar mais caro, mas eu acho que a pessoa ela passa a valorizar. Ela vai. Como é que eu posso dizer? Ela vai pagar aquele valor Porque ela sabe que foi, sabendo foi um humano, né? que a pessoa sentou ali. Que se todo mundo tem, aquilo não tem muito valor. Então eu acho que pensando em você e os artistas que são realmente pessoas que são muito boas no que fazem, eu acho que isso no médio e longo prazo pode se tornar né? Porque é até uma diferenciação de vocês, né? Não, vamos ver aí. Mas como eu falei, não vai retroceder. Agora a gente vai precisar entender isso e jogar a nosso favor. Assim. Eu queria falar sobre o assunto que você disse a respeito do Toyzinho, né? Só antes de fazer essa pergunta que eu ia fazer, eu queria que você falasse pra gente. A gente já sabe que a gente pesquisou bastante isso nos podcasts, mas fala pro pessoal de casa o que é a Toys Land. Quem que são os personagens? Porque eu vi que tem uma Amanda também. Tem. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente como que nasceu essa ideia. Então, a Toys Land, ela surge muito disso que a gente estava conversando sobre o criador e a criatura. Eu criei esse universo desses personagens porque eu senti necessidade, voltei lá na minha infância de ver os desenhos animados, criei esse mundo, e esse mundo nada mais é do que como se fosse o meu eu, né? Os meus gostos, as coisas que eu não gosto, as coisas como eu vejo benéficas, maléficas,
as minhas amizades, as minhas experiências de vida. Então, é como se fosse até mesmo, eu brinco que é um diário meu, a Toysland, assim. Ela é reflexo da minha história de vida. E aí ela surgiu vários personagens que são baseados na minha história de vida, né? Então tem um Toyzinho ali, que seria mais ou menos eu, né? Assim, o aventureiro, o grafiteiro. E aí surgiu depois a Amanda Caru, que foi baseado na minha Amanda, na minha noiva. E aí foi muito legal porque eu criei, cada personagem da Toysland tem uma historinha, tem um porquê, tem um propósito, não é só porque eu achei legal. Aí tem a Amanda Caru, que é baseado na minha Amanda, e foi de uma viagem que a gente fez para o Nordeste, a gente voltou pelo sertão de carro, e foi muito legal. Então, e ela gosta de tons pastéis, então eu busquei tudo isso, todas essas histórias passei para personagem. Então, Amanda Caru, porque do Caru, do Mandacaru, que é o cacto. E aí o cacto tem uma história que ele só desabrocha uma vez na noite, não sei o que. Aí eu brinquei que ela sai dessa flor. E aí tem o Totóis, e todos a maioria brinca com isso do Toys. Tem o Totóis, que é o cachorro, eu sou apaixonado por cachorro, tenho 3. E aí tem o Gatóis, que é o gato. Eu já não sou, eu tenho um pouco de medo de gato. E aí eu coloquei o Totóis e o Gatóis como os animais de estimação do Toyzinho. E eles funcionam muito como uma consciência, sabe? O anjinho e o demôniozinho. Então o cachorro, ele é sempre o bobão alegre. Você bate nele, mas se você fizer um carinho, ele volta pra você. Então ele é como se fosse o bobão e um anjinho. E o gato já é mais... Ele tem mais... Ele guarda mais as coisas, ele é mais esperto. É isso. Então ele já fica mais como tipo, vamos ali, Toyzinho, pelo caminho mais fácil. Você só escuta o Totóis. Então é meio que essa brincadeira. Não que um seja vilão e um herói, nada disso. Mas eles têm essa brincadeira de personalidades muito opostas, né? Aí deixa eu ver, tem os vilões, né, que são meio que os ratos e alguns políticos que eles começaram a pintar a Toysland de preto e cinza, tipo, tirar as cores, né, roubar as cores da Toysland. Na verdade, a Toysland é um mundo à parte e os personagens da Toysland caem no nosso mundo real através dos grafites. Aí é uma brincadeira já bem como Toy Story, a referência de tipo, enquanto a gente não tá vendo, eles estão vivos, mas quando a gente bate o olho, eles viram grafite. Então é meio que essa brincadeira. Aí tem o Mágico de Toys, que também já é uma referência do Mágico de Oz, do Mestre dos Magos. Ele abre meio que os portais, que são umas coisas coloridas que eu faço nos meus quadros. E através desses portais, ou um humano pode cair na Toysland, ou um personagem da Toysland cair no mundo real nosso aqui. Tem vários personagens. Aí tem o Cactóis, que é um cacto, que o sonho dele é poder dançar com alguém, mas ele espeta todo mundo. Então eu pego essas brincadeiras, essas vivências e tento criar personagens. Tem o Toyzé, que é tipo um agricultor, ele vive no cerrado, então ele é tipo super amigo da natureza, ele consegue cultivar coisas sem destruir a natureza. Aí tem o vendedor de sonhos que eu tô criando, que é aquele cara que te promete vários sonhos, né? Ele fica vendendo sonhos e roubando nuvens. Legal. Então tem essas brincadeiras. Você falou que você é de Brasília, primeira geração de Brasília, mas a sua família é do Rio Grande do Norte. Isso. E aí, provavelmente, você já foi lá algumas vezes. Sim, várias. A pergunta é, o quanto que... É porque assim, você tá em Brasília, você nasceu aqui, então você tem as experiências daqui, e você também tem as experiências de lá. O quanto que a somatória, tanto de Brasília quanto do Rio Grande do Norte, influenciou na sua arte? Traz mais referências, porque eu vejo que tem muita referência de lá, né? Sim. Traz total, assim, eu bebo muito dessa fonte e eu gosto muito disso, de caminhar nesses dois universos, assim, porque tem coisas que vêm de gerações, as histórias que minha avó contava, própria quando eu vou pra praia. Então eu sempre adorava, sei lá, eu viajava muito de carro. Tipo, meu avô botava todo mundo no carro, ia pra lá 3 dias de viagem no carro, e a gente ia parando nos estradas, eu ficava vendo aquelas vilazinhas no meio do nada, assim, aí parava no posto, e aí eu ficava vendo os bonecos, os bonecos de mamulengo, os artesanatos. Então, isso tudo foi virando matéria-prima dos meus trabalhos. Hoje em dia eu me amarro em viajar de carro por isso, porque quando você viaja de avião, você entra como se fosse um teletransporte. Você sai aqui e sai em São Paulo, fica 1 hora lá dentro. Mas quando você vai de carro, você vê
a transição das pessoas, da paisagem, do clima, da cultura, né? Então eu gosto muito disso porque isso tudo vira matéria-prima para os meus quadros, para os meus desenhos, para os meus personagens. Mas com certeza tem total referência. Eu adoro ir para lá buscar referências, adoro os artistas do Nordeste, acho bem diferente assim, a estética do trabalho. Então é como se fosse uma mescla assim, dos dois. Um pouco da publicidade, do design, que eu trabalhei em agência, só que eu ia viajar com a minha família e pegava esses brinquedos de artesanato num posto de gasolina. Aí adorava ver carroceria de caminhão na estrada, as frases. Então, essa mescla acaba que surge o Toys. Bacana. Eu queria falar com você, você falou dessa, talvez transição, porque você falou de escrever o nome Toys e depois passar a colocar imagens, né? E que as pessoas talvez não leriam Toys, mas veriam as imagens e serem impactadas por isso. Eu queria falar da importância da imagem, né? Da imagem visual mesmo, como uma forma de tocar as pessoas, de alcançar as pessoas. Porque na Idade Média, quando a gente volta lá, a gente vai ver as grandes catedrais, as igrejas, fazendo imagens, então esculturas, imagens nas paredes das catedrais, para quem era iletrado, para quem não conseguia ler a Bíblia, não conseguia ler as coisas, poder ler a Bíblia através das imagens. Então a pessoa não conseguia ler, mas ela era tocada através de trechos ali das escrituras, vendo as esculturas, vendo as paredes das catedrais, e tinha de fato esse contato e eu acho que é tipo uma experiência de alma mesmo. Você é tocado quando você vê. E eu queria perguntar para você se isso hoje é mais intencional, de você entender que quando uma pessoa às vezes vê um quadro seu, vê uma arte sua, mas não tenha nada escrito ali, ela está sendo tocada e existe uma mensagem que está sendo passada para ela. Sim, com certeza. Hoje em dia, eu tenho muita responsabilidade no meu trabalho, até mesmo que eu pinto bastante na rua, e quando eu pinto na rua, milhares de pessoas vão ver, crianças, idosos, mulher, homem. Então, tipo, é uma responsabilidade muito grande pintar na rua, porque o desenho tem alma, o desenho tem sentimento. E aquele sentimento, aquela alma do meu dia vai parar na parede. Então, hoje em dia eu enxergo isso com muita responsabilidade. Eu entendi muito que o meu trabalho comunica com as pessoas, né? E isso, tem que ter muita responsabilidade. Hoje em dia eu vou para a rua, eu pinto as minhas obras muito com o espírito de querer motivar, inspirar as pessoas, tocar de uma maneira legal, mudar o dia das pessoas para melhor, transformar e ressignificar. Então eu entendi muito que as cores, os desenhos, os traços, os locais que eu pinto, vai tudo ali para o inconsciente da pessoa. Realmente a mensagem é potencializada desde as cores que você usa, do ícone que você usa. Eu trabalho muito hoje em dia com simbolismo, né? Criei a escada, que representa a vida, que inclusive tem no quadro. Que é isso, né? A vida é uma escada, cada dia um degrauzinho. Então eu fui criando ícones para conversar melhor com as pessoas e para tocar melhor com as pessoas. E assim, eu sou apaixonado por publicidade. As pessoas veem muito publicidade como um vilão, né? De tipo, compre, compre, mas publicidade, na verdade, é você passar ideias, potencializar mensagens, né? Então eu gosto muito disso e eu tento fazer muito isso no meu trabalho, com as minhas cores, com os meus símbolos, com as minhas texturas, só que de uma maneira que eu consiga atingir o que eu quero, que é isso, motivar pessoas, inspirar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que dedicação é um dos segredos, assim. Então, tipo, é isso, o meu propósito. E eu, pintando na rua, comecei a descobrir que eu não queria só deixar mais o meu personagem, mais o meu nome, mas sim deixar propósitos nas pessoas, deixar sentimentos nas pessoas. E aí surgiu esses ícones, assim, porque eu enxergo que o ícone, o desenho, ele fala muito, ele toca muito com as pessoas. Legal. A Amanda quer fazer mais uma pergunta. Pode fazer, Amanda. Toys, ano passado você fez uma exposição, né, lá no mezanino, que chama Tudo Começa no Sonho, foi na Torre de TV, né? Qual que foi a sua inspiração para criar essa mostra e como que foi a recepção do público em relação a isso? Essa exposição foi muito legal para mim, assim, foi um momento de realização, porque é como se eu tivesse criado uma conversa entre os meus trabalhos da rua, os meus quadros com aquele ambiente, com aquelas pessoas, e foi tipo, acho que deu mais de 500 pessoas durante a noite, assim. Então, para uma exposição de arte em Brasília é algo muito grande. Eu vi o tanto que as pessoas gostam do meu trabalho, e foi justamente isso, tudo começa no sonho. Eu criei essa frase e comecei a pintar ela na rua.
justamente para isso, para tipo motivar as pessoas e entenderem para não abandonarem os seus sonhos. E essa exposição foi para meio que coroar isso e ver que as pessoas estavam fazendo sentido para as pessoas. E foi muito de, não é mais o Toys, o desenho do Toys, mas criar uma ideia, sabe? Algo maior, um movimento. Então essa exposição veio para isso, assim, para eu entender que realmente eu estou no caminho certo do meu trabalho. E essa exposição eu quis justamente trazer essa lógica de tudo começa no sonho. Você não precisa ter o melhor tênis para você começar a correr. Você não precisa ter o melhor papel, você não precisa ter um quadro para você fazer uma arte. Então eu levei tipo tijolos pintados, eu levei quadros que eram caixas de papelão aberto, eu fiz umas máscaras de papelão. Isso tudo era a experiência que eu tinha no dia a dia na rua, pintando na rua. Não sei se vocês viram um trabalho que eu fiz, que era um monte de caixa de papelão no lixo, assim, numa calçada, e eu enxerguei ali, tipo, cada caixa ia ser uma letra. Aí eu fiz a palavra sonhos. Foi um desenho que eu fiz em 10 minutos ou menos, super simples, super rápido, mas a mensagem daquilo era muito mais poderosa do que um mural que eu passasse um dia inteiro pintando, entende? Então eu comecei a entender que a mensagem tinha que ser forte nas pessoas, tinha que tocar as pessoas. Eu comecei a usar a cidade, os elementos que a cidade me dava, os elementos que a cidade abandonava para criar essas mensagens. E aí essa exposição foi isso, pegar esses elementos que eu pintava na rua, essas mensagens que eu deixava na rua e levar para dentro de uma galeria e mostrar que aquilo poderia sim ser sofisticado, um produto sofisticado. Então, do lixo ao luxo, um pouco disso, assim. Eu quero te fazer uma pergunta, porque assim, a sua arte ela nasce em Brasília, ela sai, ela expande para o Brasil e ela chega fora do Brasil. Eu quero saber como é que foi a sensação, o sentimento de ser convidado para levar a sua arte primeiro para fora de Brasília. Eu acho que é um primeiro, né? Um choque assim, tipo, algo realmente deve ter ficado muito feliz. E depois os convites para fora do Brasil. Como é que foi o coração? Como é que foi você? Não, é exatamente isso. Assim, quando você é convidado, né, para trabalhar fora, quando você é convidado para fazer um projeto para alguém, até hoje eu acho um sentimento bom, assim. E imagina quando você vai viajar, vai para fora do país através do seu trabalho. Foi algo incrível, que marcou mesmo a minha carreira. Tipo, foi um divisor de águas, foi uma virada de chave, você ir para lá através do seu trabalho, tipo, experimentar alta cultura e tudo isso porque você é convidado para o seu trabalho. Foi algo muito incrível. E aí eu tive a oportunidade de viajar quase o Brasil todo, assim, já fui para muito lugar para pintar. E para fora já fui para Argentina, Chile, Peru, França, Espanha, Áustria, Alemanha, Portugal. Então tem uns 10 países que eu já fui pintar e foi algo incrível. Levar um pouco de Brasília para lá e trazer um pouco de lá para Brasília, assim. Com certeza um amadurecimento gigantesco e tipo um degrauzinho a mais da escada dos sonhos, né? Legal. A Amanda foi fazer mais uma pergunta. Pode fazer, Amanda. Então, como você falou, você já esteve presente em outros países, né, como a Alemanha, França, e como que essas experiências internacionais impactaram na sua visão sobre a arte urbana aqui de Brasília? Você trouxe alguns elementos de fora para aplicar aqui? Total, assim, como eu falei, é um amadurecimento gigantesco para mim, né, para o Daniel, e isso, consequentemente, vai se refletir no muro, numa instalação, numa exposição que eu faço, né, esse amadurecimento. E lá, tipo, as pessoas estão mais habituadas a estudarem a arte, as crianças, elas estudam arte desde novinha nas escolas, então eu vejo que, porque assim, eu enxergo a América do Sul, a gente tá brigando por algumas coisas que lá já foi conquistado, né? Então, eu acho que enquanto as pessoas aqui estão se preocupando em realmente o que vamos comer, lá talvez as pessoas estejam se preocupando, tipo, cultura, o que eu vou ver no final de semana. Então, infelizmente, tem muito essa diferenciação, né? E a América do Sul foi muito sugada, né, ao longo da humanidade. Então, a gente ainda está correndo atrás de algumas coisas que talvez a Europa já tenha conseguido. Aí eles estão com outras buscas, outras lutas. Mas é muito diferente. E eu queria até falar um pouco sobre essa questão de você ir para fora do país, e obviamente aqui no Brasil também, porque eu queria falar um pouco sobre legado. Porque assim, eu li um livro do McManus chamado A Última Flecha. E ele fala sobre os livros, né, livros escritos, são como flechas. Então, ele chega onde você não chega, ou ele chega em lugares que você chegou um dia e você não está mais lá. E ele dá essa analogia e aquilo ali para mim foi muito bacana, porque eu escrevo, né? Então, para mim, eu vejo que hoje o meu livro ele chega em lugares onde eu não cheguei. A gente fez uma ação agora, junto com uma instituição que eu ajudo, onde a gente doou 5 livros para penitenciário.
para pessoas que estão ali e elas têm um projeto dentro da penitenciária. Então a gente doou ali mais de 20 livros, eu doei 5. E eu falei, cara, eu nunca entrei lá, eu nunca vi essas pessoas, daqui eu não podia, eram só as pessoas que estavam dentro do projeto, mas as pessoas estão lendo aquilo que eu escrevi. Eu queria falar sobre o legado. Como que você enxerga isso de, cara, a gente vem essa terra, a gente vai embora dessa terra, mas você vai deixar coisas que talvez daqui 100 anos vai continuar comunicando com as pessoas. Como que você vê essa questão do legado, tanto no Brasil, em Brasília, mas também fora, de pensar, caramba, talvez eu vou morrer, vou passar, vai estar aqui meus filhos, meus netos e pessoas em outro país vão estar tendo contato com aquilo que eu deixei. Isso eu acho um privilégio, né? E isso volta tudo, muita responsabilidade. O que você quer deixar, né? Qual imagem você quer passar, qual imagem é o trabalho que você deixou quer passar. Então, é muita responsabilidade você deixar algo bom, né? Acho que o meu propósito é esse, né? Deixar algo que faça sentido na vida das pessoas, que transforme, que ressignifique o que eu faço com os lixos, pintando os lixos. Também queria deixar isso, das pessoas acreditarem que elas podem ressignificar seus sonhos. Tudo começa no sonho mesmo, responsáveis com seus sonhos. Então, acho que é um privilégio poder ter essa oportunidade de deixar um legado e uma responsabilidade muito grande, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E muito legal você falando isso da penitenciária, porque também eu já fui em umas 3 ações que eu fui pintar. Teve uma que eu fui pintar um mural, outra eu fui pintar um quadro. E ambas eu falei para um grupo de presos sobre sonhos, sobre o meu trabalho, e foi muito... Eu acho que eu aprendi muito mais que eles estar ali, assim, e eu tava vendo exatamente isso. Caraca, onde meu trabalho chega, assim. Sei lá, num dia eu posso vender um quadro para uma mansão, e no outro dia, tipo, pô, eu tô aqui na penitenciária para tentar contribuir para a sociedade de outra maneira. Então, eu acho muito legal a possibilidade que a arte, que o meu trabalho me deu, essa chave da cidade, de você conseguir transitar em vários lugares da cidade e ver o seu trabalho caminhando também por conta própria. Isso é incrível, é um privilégio para mim. Legal. E é uma pergunta que parece boba, mas eu tenho curiosidade. Como é que você tá aqui em Brasília, passeando de carro, e você bate o olho em uma arte que você fez? É massa. É bem legal, eu fico muito feliz. Assim. Uhum. Tipo, caraca, muito massa. Assim, eu acho muito bacana também ver o meu trabalho interagindo com as pessoas. Tipo, quando eu recebo uma foto de uma pessoa num trabalho meu, ou sei lá, desde uma pessoa vendendo algo, uma banquinha de fruta em frente a um mural meu, eu acho aquilo incrível, assim, ver a resposta da cidade, ver as pessoas, ver o meu trabalho fazendo parte do dia a dia das pessoas, assim, do imaginário das pessoas. Tipo, eu já fui dar palestra para criancinhas, tipo, do ensino fundamental. E as crianças já conheciam o meu trabalho, elas estavam me estudando, assim. Então, caraca, isso é um privilégio, né? Ver o meu trabalho fazendo parte da vida das pessoas, do povão mesmo, da cidade. Eu me sinto muito privilegiado. E sempre quando eu passo em um trabalho meu, eu fico feliz, assim. Tipo, caraca, já pintei ali, Ou então, tipo, caraca, pintei ali, vou pintar ali. Ou então vejo um lugar que cabe uma arte minha, eu passo e falo, vou voltar tal dia para pintar. Legal. O Gustavo quer fazer uma pergunta para você agora. Só fugindo um pouco desse tema, eu também como artista, eu já entrei meio que no audiovisual como se fosse uma profissão. Você falou que você foi trajetando, né? Veio a trajetória e tudo mais, até que você chegou onde você está. Em algum ponto desse meio termo aí, você teve que profissionalizar, né? Se tornar uma empresa mesmo e tudo mais. Que dica que você poderia dar para outros artistas, outras pessoas que estão no ramo, para entender a arte deles como um negócio e não apenas como um hobby? Eu costumo brincar que a virada de chave para mim realmente profissionalizar foi o aluguel. Foi quando eu fui alugar um ateliê com mais 2 amigos. O aluguel era super baratinho, era um subsolo que a gente sublocava de outra oficina. Mas ali foi tipo, ali eu tinha um compromisso, assim. Claro, eu tinha os meus compromissos, minha mãe e minha família não tinha dinheiro para ficar me bancando, mas quando eu, tipo, caraca, tenho um aluguel no final do mês, tipo, eu tenho que fazer dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que criar oportunidades com a minha arte para poder pagar um aluguel. Então, eu costumo dizer que o aluguel foi o grande incentivador de virar tudo isso, assim. E a grande dica que eu dou, assim, no geral, é realmente você vai precisar investir tempo, dinheiro e vida na sua ideia.
Tipo, se você não fizer isso, não vai ter sucesso em basicamente tudo. Se você quer ser um atleta, você vai ter que investir dinheiro, tempo e vida naquilo, e amor. Então, essa é a melhor dica. Consequentemente, quando você investe essas coisas, esses ingredientes, você vai criando uma valorização de você. Você poderia estar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, dormindo, mas você tem que estar estudando, você está pintando na rua, e você pintar na rua, você gastou dinheiro, gasolina, tempo, você poderia estar com as pessoas que você gosta, mas você está pintando na rua. Então aquilo tem um valor. Se você não respeita isso, se você não mostra para as pessoas respeitarem isso, elas não vão respeitar. Então a dica que eu dou é isso, investir esses ingredientes em você e consequentemente você vai fazer as pessoas respeitarem o seu trabalho. Não ser um cara babaca, tal, mas você se dando respeito, respeitando o seu trabalho, entendendo que aquilo ali é a sua vida, tudo vai valorizar, assim. E claro, e aí a gente partindo para um lado mais empreendedorismo, mais empresarial, quanto mais valor você agrega no seu trabalho, melhor, desde uma embalagem, desde uma apresentação, desde a maneira que você fala, desde a maneira que você vende o seu trabalho, né? Acho que é aquilo, né? O valor está muito mais do que na arte em si, infelizmente, mas tudo nesse caldeirão aí, que entra o marketing, que entra a apresentação, que entra onde o seu trabalho está, isso tudo vai valorizando. A forma com que você se expressa, a bandeira que você defende, então tudo isso vai gerar valor ou não gerar valor, sim, esses pontos mais técnicos. Mas a partir do momento que você coloca isso, tempo, dinheiro, vida, amor nas coisas, você tem que respeitar muito o seu trabalho. Achei muito legal o que você falou. Se você não der valor para essas coisas, as pessoas não vão não vão valorizar dar, também. não vão dar. Isso rolou muito comigo, assim, no começo, assim. Tipo, as pessoas não valorizavam, tipo, e aí você tem que mostrar que aquilo tem valor. É você que tem que meio que ensinar para as pessoas, educar o seu cliente. Senão as pessoas não dão valor. A gente não dá, né, a depender das coisas. Então você tem que criar esse valor nas suas coisas. E Toys, eu queria te fazer uma pergunta que é, a gente falou sobre você ir para outros países, né? E você fala muito sobre sonhos. Tava nos seus sonhos lá atrás? Você imaginou um dia que você levaria a sua arte para tantos lugares? Eu acho que assim, é só o começo, tem muito mais ainda para acontecer, mas onde você está hoje, o Toys lá de trás sonhou com isso ou é muito maior? Sim, sim, chegou uma hora que eu sonhava nisso e continuo sonhando. Eu tenho aquele sonho clichê de realmente pintar o mundo inteiro. Eu queria realmente, vamos dizer que não pintar todos os países, mas eu queria ter uma arte em cada continente, queria conhecer muitos lugares do mundo, porque eu acho que isso vai ser um grande aprendizado e um grande amadurecimento para minha arte que se reflete na parede ou no quadro. Mas eu ainda continuo sonhando, já foi uma realização de vários sonhos, eu sempre tive esse sonho de poder quebrar barreiras, né, através do meu trabalho e continuo. Tem lugares que eu não conheci, eu quero muito conhecer e eu sei que eu vou realizar essas coisas. Legal. Pergunta, que eu tenho uma curiosidade muito grande em relação a isso. Como que é o seu processo criativo? Como que nasce uma ideia na sua cabeça? Você tem alguma coisa que você faz ou é natural? Como é que funciona? É muito natural, assim, as ideias vêm e vão, porém eu aprendi uma coisa na publicidade, que é treinar o seu olhar, né? Você está todo o tempo treinando o seu olhar para buscar referências em tudo. Então, desde a hora que eu entrei aqui no escritório de vocês, eu estou no trânsito, eu tô prestando atenção em muitas coisas, cores, experiências, para ver e levar para os meus trabalhos. Então, eu ando com um caderninho, eu vou anotando coisas no próprio celular, também no bloco de notas, vou fotografando coisas para também levar para o ateliê e tentar aprimorar as ideias, mas eu tô sempre atento assim a essas ideias. Tanto ideias ruins como ideias muito boas. Aí depois eu vou filtrar. Mas a princípio eu sou sempre muito aberto, até amigos também que me dão ideias. Eu sou sempre muito aberto e eu acho muito importante ter esse brainstorm de ideias, de palavras, de coisas para você ir bebendo referência, velho. Eu tô o dia inteiro vendo referência, desde música, clipe de música, desde de imagens, desde pesquisar, desde vídeo no YouTube, desde uma reunião. Eu tô sempre buscando insights. Eu fico me forçando a ter ideias. Tipo, de uma maneira prazerosa também. E como que é uma rotina assim de um artista igual você? Porque você coloca uma rotina de tipo assim, todos os dias eu tenho que estar aqui pensando, você deixa com que a sua rotina seja mais flexível para que você possa até fora
ali do ateliê, pegar mais referência, deixar a cabeça. A gente sabe como é que é, né? Não consigo resolver isso daqui. Você vai correr meia hora, você resolveu todos os problemas da sua vida. Como é que é a rotina assim sua, mais ou Então, menos? o legal e o ruim é porque eu não tenho uma rotina fixa. Eu tenho épocas que eu consigo, mas tem épocas que não. Porque a minha carreira, a minha vida é muito dinâmica. Então, eu gosto sempre de estar fazendo atividade física, mas não é todo dia que eu consigo. Aí tem dias que realmente eu acordo mais inspirado, vou pro ateliê. Então eu tento sentir a minha vibe. Claro, nesse meio tempo tem compromissos que não é negociáveis. Tipo uma reunião, um trabalho, um projeto. Mas não tem algo tipo, de manhã eu faço tal coisa, de tarde tal coisa, à noite tal coisa. Eu vou meio que ali entendendo o meu dia. Claro que eu faço planos semanais, né? Tipo, essa semana eu vou estar com mural, então eu vou fazer, tipo, vou acordar, ir pro mural, passar o dia inteiro. Essa semana eu tô sem mural, então eu vou produzir no ateliê. Eu consigo administrar isso, mas eu não consigo administrar essa questão da... Tipo, tem horas que eu tô empolgado no ateliê que eu extrapolo e vou só pra academia à noite, mas eu queria ter ido de manhã. Então eu vou me dando essa liberdade de potencializar as minhas vontades ali, porque eu sei que se eu for pro ateliê sem vontade, sem inspiração, é melhor não ir. Então, tipo, eu vou jogando com isso. Isso É é uma legal. rotina meio sem rotina, assim. Porque é legal, É porque... a curto prazo um pouco. Tem que vir, a inspiração você tem que estar ali no dia, porque às vezes não adianta você ir, ficar forçando e fazer o que fazer, né? Isso. Apesar de que quando você é profissional de algo, você tem que fazer, né? Você tem que cumprir prazos e metas e tem que entregar as coisas. Mas, por exemplo, se eu estou inspirado, eu acabo algo muito mais rápido e vai ficar muito melhor do que eu ir fazer ali só para cumprir tabela. Então eu tento me organizar dessa maneira. Entendi. E aí outra curiosidade minha é, quanto tempo em média leva para você fazer as suas artes? Então assim, foi até engraçado esses dias, porque semana passada eu e a Amanda, a gente parou um do lado do outro, a gente não sabia. A gente foi embora aqui do escritório, quando a gente chegou no carro, a gente parou um do lado do outro na frente de uma arte sua, aqui no estacionamento aqui do outro lado da rua, né? E aí, quanto tempo que demora, assim, em média, pra você fazer um mural assim grande? Então, aquele lá mesmo, que é essa caixa de energia, foram os 4 lados, eu acho que eu fiquei tipo de segunda a sexta, mas eu tinha ainda mais 2 amigos me ajudando. Quando é um mural externo grande, vira um trabalho até braçal, assim. Você fica no sol, sobe escada, desce escada, carrega material. Então tem, tipo, é um trabalho mais braçal. E aí você tem que pintar durante a luz do dia, porque à noite não dá. Então aquela caixa vai mais ou menos uma semana. Quando eu estou pintando um quadro, claro, depende do tamanho do quadro, porque tem quadros que dão muito mais trabalho que o mural, porque tudo é muito mais delicado, menor, você tem que estar mais refinado, né? Dependendo da obra. Mas quando eu estou no meu ateliê pintando quadro, eu gosto de pintar sempre mais de uma obra ao mesmo tempo, até pela secagem. E aí fica mais dinâmico, eu vou pintando várias ao mesmo tempo. Então é isso, depende muito da ideia, da proporção, da complexidade do traço. Mas assim, é um pouco rápido, assim, não é algo que demora meses e meses. É curiosidade, porque eu não fazia ideia da resposta. Essa daqui demorou quanto tempo a nossa que você fez pra Acho gente? que uns 3 dias, 4 É. dias. Porque Aí depois tem que levar na moldura, né? A galera vai criar esse acrílico. é porque tem muito detalhe, né? É. A gente bate o olho E aí assim. tem coisas que tem que secar mais que outras, uma tinta específica. Então, tipo, é um processinho, assim, de uma semana também, 5 dias, 4 dias. Aí eu construí a escadinha de própria madeira, né? Então, serrei a madeira, colei ela, pintei ela. Então, é um trabalhinho mais minucioso. Para quem tá de casa, vai ver daqui a pouco. É, Já vai mostrar eu estou aqui. explicando o quadro. Mas assim, até pra gente, eu quero depois dessa última pergunta, a gente vir com a Amanda aqui para fazer as perguntas do Instagram, depois a gente traz o quadro para você poder mostrar, explicar. Mas a minha última pergunta, e aí eu quero dar um contexto para essa última pergunta, é porque eu acredito que existem muitos jovens que às vezes param de sonhar porque não conseguem imaginar que vão conseguir com aquele dom, com aquilo que recebeu, com aquele talento, construir uma carreira. E a minha pergunta para você é, qual conselho que você daria para um jovem que tem ali um dom na arte, que tem um dom em alguma carreira que não é tão convencional? Qual conselho que você daria para ele continuar trilhando e poder construir uma carreira assim tão sólida e tão bacana como tem sido a sua? Eu acho que o mais importante para as nossas vidas é ter um sonho, né? Um algo a mais, né? Eu acho que isso é um motor para a gente, tipo, continuar todo dia. É muito gostoso você abrir a janela do seu quarto, da sua casa e tipo, pô,
um dia bom, um dia que eu vou conseguir essas coisas. Então, essa força que vem de dentro da gente, dos sonhos, é uma motivação muito legal. E eu acho que muitas vezes, é claro, temos que sonhar grande, enxergar lá no topo, mas é legal também você enxergar o degrauzinho, cada dia um degrauzinho a mais, porque a gente fica muito habituado no querer, no ter, e não necessariamente quando você tem algo, tipo, parece que também acaba e você tem que partir para outro. Então a gente tem que aprender a gostar do caminho, de cada degrauzinho. Por isso que eu faço as escadas coloridas, né? Porque o caminho é colorido, o caminho é gostoso. Tipo, você foi ruim hoje, amanhã você pode ser melhor. Então, as pessoas, o legal é você focar muito no trajeto. Se você fizer um trajeto bom, se você plantar bem, você vai colher bem. Então, a dica que eu dou é isso, de tipo, você sonhar grande, mas prestar atenção em cada passo. Na minha exposição, tinha até uma frase que eu botei que era: o primeiro passo é o mais importante. Então, tipo, vamos dar o primeiro passo, sair da zona de conforto. Acho que cada degrauzinho é mais importante. E isso, investir tempo, investir dinheiro, investir vida na coisa que você quer. Bacana. Então, não tem segredo. Uma última pergunta agora, oficial, a gente gosta muito de, aqui no nosso podcast, falar sobre cases. Então, assim, a gente pergunta para as pessoas, sei lá, a Aline, que é psicóloga, cara, Aline, tem algum caso específico da sua carreira que te marcou? A gente trouxe aqui as meninas do Filhos e Hábitos, cara, teve alguma mãe, alguma situação que a mãe estava numa situação muito difícil e vocês conseguiram ali contornar? Queria saber se existe alguma obra, alguma arte específica. Óbvio que, assim, é difícil você escolher o filho preferido, né? Mas se tem alguma que te marca, assim, alguma obra que você fez, você fala, cara, essa daqui pra mim é um negócio que vai, até o meu último suspiro na terra, vai ficar marcado no meu coração. Então, teve esse dia que eu fui pintar um mural na penitenciária e dei uma palestra para um grupo de internos lá, assim, foi algo que ficou realmente muito marcado, e já tem bastante anos, eu já voltei lá, mas dessa vez foi a primeira vez que eu fui, eu tava com um frio na barriga, assim, eu não sabia o que eu ia falar, aquele medo, né? E como eu falei, assim, eu aprendi muito mais do que eu ensinei, eu acho. Eu saí de lá, tipo, caraca, que incrível poder viver essa experiência, poder aprender com eles. E aí essa experiência foi muito bacana. Eu pintei um mural, e aí uma semana depois, assim, a professora lá do projeto me mandou vários desenhos da galera que assistiu a minha palestra, baseado no meu desenho, nas minhas falas, assim. Aí eu tenho até hoje guardado, tipo, achei incrível. Uma também foi na escola pública, que eu fui, as crianças ficaram me estudando 6 meses, estudando minha carreira, meus trabalhos, e aí me convidaram elas para uma exposição, fizeram uma exposição na escola inteira das releituras do trabalho de todas as crianças, baseado no meu. Então eu entrei na escola, tinha um monte dos meus personagens, das escadas, do meu trabalho, só que com o traço delas, assim. E aí eu fiquei lá a manhã inteira dando autógrafo para elas. Então foi algo que você sente, tipo, caraca, tô no caminho certo, assim. Acho que eu tô fazendo o certo. Tipo, é um privilégio passar por esses momentos. Toys, tem mais uma pergunta. A gente sempre tenta trazer um quadro aqui no final chamado Ah, Se Eu Soubesse. Como é que funciona? Tem um autor que ele escreveu um livro chamado Ah, Se Eu Soubesse, e o conteúdo do livro é o seguinte: ele coloca conselhos que ele daria para o seu eu do passado. São coisas que, se ele soubesse lá atrás, ele conseguiria trilhar o caminho que ele trilhou com menos dor e de maneira mais rápida. Então, quais que são o seu Ah, se eu soubesse? Coisas que, se o Toys lá de trás soubesse, ele conseguiria talvez construir essa caminhada, essa carreira, com alguns erros que daria para ser evitados, ou conseguindo fazer com mais velocidade e chegar onde você chegou hoje. Difícil. Eu acho que eu não... Assim, eu acho que todos os erros, né, fizeram parte do processo. Então, não sei se eu mudaria alguma coisa. Eu acho que me tornou o que eu tô aqui hoje. Assim, claro que tem detalhezinhos que você poderia, tipo, sei lá, desde um cliente que você não te pagou, se eu soubesse, eu não teria feito trabalho para tal pessoa. Mas são coisas tão rasas, assim. Acho que coisas mais profundas eu não mudaria nada, não. Acho que todas as minhas escolhas me trouxeram aqui hoje. Acho que seria mais isso. Fazer contrato. Então, se eu soubesse... Hoje em dia eu tenho contrato. É muito importante, faça contrato. Acho que essa é uma boa dica. Mas, pessoal, é o seguinte, eu vou pedir pro Gustavo
para ele rodar aqui a nossa vinheta. E quando a vinheta ela terminar, não serei eu que estarei aqui, mas será a Amanda, que a gente vai agora para o nosso quadro de perguntas da caixinha do Instagram. E depois a gente volta para mostrar o quadro que o Toys fez aqui para a EV Educação e ele contar um pouco da ideia por trás da obra. Combinado? Então, Gustavão, roda aí a nossa vinheta para a Amanda poder fazer as perguntas. Olá, pessoal. Agora a gente vai para o nosso quadro de perguntas do Instagram. Eu até brinquei aqui com os meninos, falei que vou fazer uma vinheta para esse quadro que já está se tornando padrão, né? Eu sempre apareci aqui nesse momento. E o pessoal mandou várias perguntas aqui para você. Eu vou selecionar algumas das melhores. Qual que foi a sua maior inspiração para continuar colorindo as ruas mesmo diante das dificuldades? Eu acho que é isso, assim, acreditar, não ter plano B. Eu sempre tive um plano A e vai ter que dar certo o plano A. Então, acho que acreditar e ver realmente que o meu trabalho estava começando a tocar as pessoas. Então, a minha principal inspiração foi isso, ver a resposta da cidade, das pessoas, ver que meu trabalho estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Quais são as suas maiores referências, sejam artistas históricos ou contemporâneos? Eu tenho diversas referências, tanto artistas visuais como da música, assim, mas vamos lá, do grafite, de artistas do grafite, da arte urbana, desde os próprios Os Gêmeos, que são artistas de São Paulo, assim, que ganharam o mundo todo com um trabalho incrível, eu tenho eles muito como referência. Tem o Obey, que é um americano, ele faz uns trabalhos muito gráficos, ele pinta uns murais, ele faz pôsteres, então ele tem uma arte muito gráfica, desde o Andy Warhol, que foi um grande aí da arte pop, e aí músicos, tem outros atletas, desde o Michael Jordan, eu gosto muito do estilo de vida, né, do foco, da dedicação, então tem inúmeros artistas, assim. Então, as suas referências não se baseiam só em artistas não. gráficos, mas também em outros Muito nichos. isso. Legal. Qual foi a sua maior virada de chave em relação ao grafite e à produção de telas? Acho que o quadro, assim, não foi bem que uma virada de chave, mas foi uma experiência pessoal que eu comecei a entender que pintar tela eu conseguia também fazer de uma maneira mais intimista, ficar dentro do meu ateliê, eu conseguia resultados que talvez na rua eu não conseguisse. E também eu gostei muito de ver o meu traço, a minha identidade ganhar várias superfícies, não ficar só preso na parede, mas sim eu queria ver meus trabalhos num quadro, eu queria ver meus trabalhos numa camisa, então enxergar a identidade que eu criei artística em diversas plataformas e atingir mais pessoas. Talvez a pessoa que tem um quadro meu, ela não teria um mural, então foi isso, atingir pessoas. A virada de chave foi atingir o maior número de pessoas com a minha mensagem, com o meu traço e ver o meu trabalho em novas plataformas. Se você pudesse escolher um país para fazer um trabalho ou exposição, qual seria? Eu tenho muita vontade de fazer um mural, tipo, em algum país da Ásia. Eu queria muito ir para o Japão, talvez pintar lá. Eu acho que é muito diferente a cultura. Então, acho que eu iria para o Japão. Acho que a sua arte também tem muito a ver com Nova York, né? Muito também. Você já fez alguma arte Não, lá? mas sou Não? doido para conhecer, doido para pintar. Dá pra ver, Então, assim, queria encaixa. pintar um mural no Japão e fazer uma exposição em Nova York. Porque As eu artes acho de que lá são bem parecidas com eu o acho que estilo. realmente Nova York é um dos berços assim da arte urbana, seria algo muito incrível fazer uma exposição lá. Bacana. Qual tipo de impacto você acha ou espera que a sua arte faça diferença na vida das pessoas? Eu acho que isso, assim, trazer motivação, trazer inspiração, trazer alegria, inspirar pessoas, eu acho que é o mais importante, porque com essa inspiração ela pode levar para qualquer coisa na vida dela. Mas hoje em dia é isso. Para mim, a arte tem que gerar sentimento nas pessoas. O sentimento que eu quero que gere é um sentimento de motivação, de inspiração nas pessoas, de transformação, de entender que uma simples caixa de papelão pode virar uma obra de arte. Se ela levar para o campo da vida dela, um dia ruim, ela pode transformar isso em algo bom. Então, aproveitar as oportunidades, assim. E é isso, tudo começa no sonho. Despertar sonhos nas pessoas. Acho que essa resposta se encaixa muito na próxima pergunta, que é: qual é a sua maior realização com o seu trabalho até esse momento? A minha maior realização é isso, é mudar a minha vida, mudar a vida das pessoas que eu amo e
fazer a diferença na vida das pessoas através da minha arte. Mas eu acho que eu consegui mudar a minha realidade e a realidade das pessoas que eu amo através da arte. Agora, a última pergunta é: fala um pouco da sua relação com o basquete. Então, o basquete, como eu falei, eu quase virei um jogador profissional, cheguei a treinar no profissional, pratiquei muitos anos da minha vida, me dediquei demais ao basquete. Chegou um momento que eu larguei, fiquei até um pouco frustrado com o basquete, parei de jogar. Já tem alguns anos que eu voltei a jogar, agora como um hobby, uma atividade física, construí novos amigos, montei um time de basquete que é o Toys Land, ajudo projetos sociais do basquete através da minha arte. Então foi uma nova família, novos amigos hoje em dia, mas o basquete ele me moldou muito até a minha arte hoje em dia, né? O meu caráter, a minha disciplina, a questão do treino, da responsabilidade. Acho que o sentimento do atleta, né? A escola que um atleta faz, independente do esporte, molda muito. Por isso que é muito importante levar uma criança para o esporte, eu acho. O trabalho em equipe, o time, você ter uma família, você lutar por algo. Acho que faz toda a diferença na vida das pessoas. Eu aprendi muito no esporte e levo para minha arte para poder ensinar as pessoas também. Agora, essa é uma pergunta off-topic, porque não está aqui na caixinha, mas eu observei que você tem um colar de uma referência que se repete nas suas obras, que é essa escada. Qual que é o significado dela? Então, essa aqui é a escada da vida, a escada dos sonhos, é exatamente isso. A gente entender que todo dia é um degrauzinho, e eu fiz ela com o degrau, cada degrau é torto, né? Porque a gente planeja as coisas, nunca sai como a gente quer, mas o caminho é colorido. Então, um degrau vai ser mais difícil que o outro de subir, talvez você caia, mas é isso, a escada da vida, a escada dos sonhos, a gente buscar nossos paraísos, buscar as nossas ambições, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Eu acho que faz parte dessa escada, os nossos imaginários, né, os nossos locais de paz. E também eu gosto de brincar que ela é uma escada de madeira, né, a estrutura dela, né, exatamente que a gente possa construir as nossas escadas. Quando você vê um muro na sua vida, construa a sua escada para pular esse muro. Então vamos construir mais escadas do que muros para a gente ir cada vez mais alto. Vai trazer aqui o quadro que o Toys pintou para a EV no nosso evento de inauguração, para ele falar um pouquinho sobre essa peça e explicar um pouquinho das referências que ele trouxe. Vamos nessa. Esse daqui é o quadro que o Toys criou para o evento de inauguração da EV. Toys, o que você quis trazer? Quais foram os significados que você quis colocar aqui nessa obra? Eu peguei um briefing, assim, eu tentei entender um pouco do espírito, do conceito, da vivência aqui dessa empresa, né, dos valores. Eu peguei um pouco desse briefing e eu quis trazer isso, né, esse sentimento de vocês com o meu, com a estética do meu trabalho, com os meus ícones, com os meus símbolos, com o meu traço. Então eu busquei trazer um fundo azul que nos remete muito ao céu, né? De olhar para o alto, né? Você ter esperança de olhar aquele céu bonito. E ao mesmo tempo tem o ipê amarelo, que ele é um símbolo da nossa terra, e ao mesmo tempo ele só floresce uma vez no ano, né? Ele passa o ano todo ali firme, forte, aguentando, e na seca mais forte ele vem e floresce. Então ele traz a beleza numa situação mais difícil dele, de mais estresse. Então o ipê ele vem para simbolizar isso. A escada, como eu expliquei, de madeirinha, eu construí ela, cada degrau uma cor, e ela está voando exatamente para isso, para você chegar aos céus, né? A sua vida vai te levar ao céu, as suas escolhas, a sua subida. E, ao mesmo tempo tem essas coroas que simbolizam várias pessoas, vários reinados, e temos um rei aqui principal, que seria o nosso Deus, né? O Deus que criou a gente. E é isso, assim, a gente está em volta dessa escada, sabendo que esse é o caminho. A EV aqui no começo, porque exatamente ela está começando a sua trajetória. Eu fiz esse quadro na inauguração. Ela está começando a sua trajetória e vai subir um degrauzinho de cada vez. Temos sonhos, temos uma palavra aqui, né? Negociar e até que eu venha. Então é isso, a questão de negociar. As pessoas entendem muito negociar como algo errado, talvez, mas na verdade isso é muito bom. É porque a gente tem a mentalidade que quando estamos negociando, só um lado vai ganhar, mas na verdade negociar é ser bom para ambos os lados. E eu tento buscar isso muito com o meu trabalho. Sempre ser um trabalho que seja bom para ambos os lados. Tem que ser bom para mim e para você. Isso é o mais legal de negociar. Então é isso, a escada é o elemento principal que representa a nossa vida e as nossas trajetórias.
E galera, eu trouxe um presente pra vocês, um não, vários, né? Deixa eu botar a sacola aqui. Essa sacola aqui é a Pipa Cheesecake. A minha mãe abriu uma marca de cheesecake com a ajuda minha e da minha noiva, Amanda. A Amanda nos ajuda muito. E a gente idealizou essa marca de cheesecake porque minha mãe é formada em gastronomia e ela é apaixonada por cozinhar e principalmente por doces. E aí a gente realizou esse sonho dela e tá fazendo o maior sucesso, tá muito legal. A Pipa Cheesecake. Olha só a embalagem. Isso é coisa da Amanda, ela desenvolveu todas as embalagens. Então tem um cheesecakezinho aí de frutas vermelhas. E a gente volta naquilo que você falou sobre o cuidado com os detalhes, né? Com A apresentação. o valor agregado, a apresentação, que vem ali uma florzinha, vem o cartãozinho aqui com a logo da marca, então é bem legal. Tem no Instagram, galera, Pipa Cheesecake. A gente vai Depois deixar aqui acompanha na lá descrição o link para quem for de Brasília. Minha quiser mãe comprar. faz sob encomenda e tal. E aqui eu trouxe algumas coisas do meu trabalho. Vários adesivos aí que vocês vão dividir ou sortear. E um chaveiro, Olha uma aí. cordinha pra vocês. É isso. Legal. Vamos ter que sortear. Ó, e a marquinha dela foi eu que desenhei com a ajuda da Amanda, que é minha noiva. Aí Muito foi uma bacana, pipinha aqui. Toys. Muito obrigada. Vamos mostrar aqui alguns adesivos. Olha que legal. Você vende esses adesivos? Vendo, Como é vendo. que funciona? Eu, assim, vendo no meu Instagram, tem alguns pontos em Brasília que tem, mas chamou lá no Instagram, a minha equipe vê lá direitinho. Muito legal. Ou então, se der a sorte de me encontrar algum dia pintando na rua, eu sempre tenho um no bolso pra dar pra galera. Legal, gente. Toys, queremos te agradecer de novo pela sua presença aqui, por ter Foi incrível. contribuído aqui com a Espero que AIB. tenham gostado. Com certeza o pessoal gostou, foi muito valioso que você trouxe aqui pra gente. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com aquele amigo que você sabe que tem aí uma arte incubada e que não liberou aí a sua criatividade e que tá nessa de segurar. Muito obrigada, Toys. Obrigado, gente. É isso. Tudo começa no sonho.